José, o homem que viveu profundamente o perdão. Hoje é mais uma das nossas mensagens sobre vidas que inspiram e vamos falar hoje sobre José. A passagem de hoje está em Gênesis capítulo 45, versículo 3. José disse aos seus irmãos: "Eu sou José, o meu pai ainda está vivo?" Seus irmãos não puderam lhe responder porque ficaram muito assustados diante dele. E José então disse aos seus irmãos: "Cheguem perto de mim." Eles chegaram e ele disse: "Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome. E ainda restam 5 anos em que não haverá nem colheita nem lavoura. E Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó e de toda a sua casa, como governador da terra do Egito." Talvez a história de José seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. O menino, que com seus provavelmente 17 anos, essa fase ainda, um jovenzinho, começou a ter sonhos dados por Deus, Deus já revelando no futuro o que ele faria. E quando ele contava para os seus irmãos ficavam com inveja. Quando ele contava para o seu pai e para a sua mãe, eles ficavam brabos, mas ainda assim o pai guardava no coração aquelas palavras. Os sonhos se concretizam muitos anos depois, mas até começar a se concretizar, ele foi vendido pelos seus irmãos, para quem lembra da história. Tão ruim quanto isso, foi tirada aquela túnica colorida que era diferenciada dos seus irmãos, eles mancharam com sangue e levaram para o pai deles. Ou seja, o pai ficou sofrendo porque um erro do pai, ele tinha o José como filho preferido, e isso é um grande erro, sempre causa confusão ter um filho preferido. Ou seja, o pai achou que tinha perdido o filho, mas o filho estava como escravo no Egito. Se você lembra da história, ao chegar lá, ele vai trabalhar na casa de Potifar, um alto oficial do rei. A Bíblia diz que Deus começou a abençoar a casa de Potifar por causa de José, até que ocorre aquele incidente em que a esposa de Potifar se lança para cima de José e ele, como um homem de Deus, um homem íntegro, ele empurra a mulher e sai correndo, só que nisso ela pega a roupa dele e ele fica ali nu e ela consegue convencer o seu marido e as pessoas que foi José quem o atacou. Mas eu tenho para mim, se você me permite aqui a minha interpretação, que Potifar sabia quem era a esposa, tanto que ele não matou José, ele prendeu José. Ele era um escravo, deveria ter sido morto, mas foi preso. Eu creio que Potifar conhecia sua esposa. Vendido pelos seus irmãos, agora escravo, acusado de algo que ele não fez, agora está preso. E quando ele está preso, para quem lembra da história dos detalhes, Deus ali dá a revelação de 2 sonhos de 2 companheiros de prisão que ele tinha, e ele revelou que um morreria e que o outro estaria restituído do seu cargo de copeiro de Faraó. Isto aconteceu e ele pediu: "Copeiro, quando você estiver lá na presença do rei, lembra de mim." O que o copeiro fez? Não lembrou de José? Claro que não, é assim que o ser humano faz muitas vezes, esquece de nós. Mas na verdade até nisso há a providência de Deus, porque ele não lembrou naquele momento, ele lembrou no exato momento em que deveria ser lembrado, quando o Faraó teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar, e aquele copeiro lembrou: lá na prisão tinha um que revelou o sonho, dizendo que eu seria restituído do meu cargo, eu fui, aqui estou, chama ele. E para terminar essa parte e aplicar na nossa vida, quem lembra dos detalhes, Faraó chama José, José interpreta o sonho, Faraó entende que nele há a sabedoria de Deus e o coloca como governador do Egito. Ele então começa a coordenar o Egito para que não haja fome. Tem ali os 7 anos de abundância, depois vem os 7 anos de escassez, e no meio dessa confusão toda é onde chega esse versículo que nós lemos. Os irmãos José também passando fome na terra deles. Eles vêm até o Egito comprar comida e quando eles chegam lá, quem eles veem? José, como governador do Egito. Eles não reconhecem no primeiro momento, José se apresenta a eles, eles ficam ali sem saber o que fazer, talvez achando que José os mataria, mas José, o homem que entendeu profundamente o que era perdão, disse o seguinte: "Não fiquem tristes, meus irmãos. Tudo isso foi plano de Deus. Deus queria me trazer para cá. Eu não vou castigar vocês, pelo contrário, vocês são meus irmãos. Meu pai está vivo, estou com saudade dele, traz ele para cá, traz o meu irmão mais novo." Olha que nível José conseguiu chegar de maturidade espiritual. Ele conseguiu enxergar que tudo que fizeram ele sofrer foi plano e providência de Deus e ele não se vingou dos seus irmãos nenhum momento só sequer. Eu creio, irmãos, que é nesse nível que nós devemos chegar. Entender que as coisas difíceis que nós passamos em nossa vida, muitas vezes é Deus nos fazendo passar para amadurecermos, para sermos provados, termos a nossa fé fortificada e abençoarmos a vida de muitas outras pessoas. Não reclame pelas provações que você passa. Não queira se vingar daqueles que machucam você, porque saiba, em tudo Deus tem um propósito.
Um dos propósitos foi transformar José no governador do Egito, mas eu também creio que foi um propósito trabalhar no coração de José para que hoje, muitos mil anos depois, ele pudesse ser uma vida que nos inspira. Que Deus te abençoe.